Pessoal, a política está divertidíssima, como falou o general Etchegóin, acho que foi isso que ele falou, não foi? Que em 2018 estava um ano divertidíssimo, na época da greve dos caminhoneiros lá. O Nelson Jobim, o bufão Nelson Jobim, ele disse que tudo tem que ser resolvido em atos políticos, ações políticas. O que manda são fatos e atos políticos. Eu queria lembrar ao querido ministro bufão Nelson Jobim que uma intervenção militar é um ato político, é uma ação política, é um fato político. Então, entendeu? Entendeu, né? Então, uma ação militar, uma intervenção militar é um mero ato político, é um mero fato político, é uma mera ação política que, de tempos em tempos, se exige, a nação pede, o país pede, não precisa um presidente pedir, não. A população inteira, o Brasil está tão desagregado, desorganizado, como o senhor fala, desagregado, um político fingindo que briga com outro, né? Aí você diz, Nelson Jobim, não, agora a política virou questão de inimigo. Não, não tem nada de inimigo, não. Nós amamos todos os brasileiros, seu bufão. Eu vou ler aqui, meus amigos, eu prometi no outro vídeo que eu leria o que quer dizer a palavra bufão, o significado da palavra bufão, que, se não me engano, foi o presidente da Air France, que quando o Nelson Jobim disse que tinha descoberto, e tinha certeza que tinha descoberto onde caiu esse avião, e foi mentira dele, demorou meses até a França descobrir. E eu vou ler aqui o significado da palavra bufão. Olha o que esse presidente, não foi ministro da França, não, ministro da Guerra da França, foi, se não me engano, ministro, e está nos jornais, eu não achei aqui no Google, mas com certeza está nos jornais. Não me processem não, viu, Nelson Jobim? Mas você é um bufão, segundo esse presidente da Air France. O que quer dizer a palavra bufão? Substantivo masculino. Bobo, indivíduo grotesco. Por extensão, quem faz rir por falar ou comportar-se de modo cômico, ridículo, importuno ou indelicado. Ou aquele a quem falta seriedade nas relações humanas. Então você não está tendo seriedade nas relações humanas. Qual é o povo, qual é a nação que aceita, contra a sua vontade, o socialismo ser implantado na sua pátria, na sua estrutura social? Qual é o povo, qual é a sociedade que aceita ser roubado em bilhões e trilhões por políticos, pelo crime organizado político no poder, por políticos psicopatas? Só pode ser um psicopata que rouba tanto e quer continuar sendo impune. Aí você... lembrando, querido, você foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Você prendeu quantos quando você era ministro do Supremo Tribunal Federal? Hein? Excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal. Quantos você prendeu? Tinha centenas, talvez milhares de ações contra atos de corrupção de políticos, de autoridades, de ministros lá, quando você era presidente do Supremo Tribunal Federal. Quantos você prendeu, meu amigo? Acredito que nenhum, que eu me lembro, nenhum. Eu acho que em 20 anos, o primeiro, só prenderam um, foi agora nesse ano, esse atual pessoal lá do Supremo Tribunal Federal. Só um. E aí, outra coisa. Jobim confirma a queda do avião da Air France. Segundo o ministro da Defesa, isso foi em 2009, 2 de junho, se não me engano. Segundo o ministro da Defesa, foram localizados destroços em faixa de 5 quilômetros. O avião saiu do Rio de Janeiro em direção a Paris no domingo à noite. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, confirmou nesta terça-feira que os destroços encontrados durante a madrugada no Oceano Atlântico são do Airbus da Air France. De manhã, a aeronáutica informou que não poderia confirmar a origem do material. A aeronáutica informou que não podia, viu? Não podia. E por que você vai dizer, se a aeronáutica, porra, que informou para você que não podia confirmar, viu como nossos militares são sérios? São sérios? São corretos? São corretos? E você, cara, é um bufão? Só porque era ministro da Defesa, foi falar merda? Porra! Aí continua. Poxa. De acordo com o Jobim,
As aeronaves de busca avistaram uma mancha de óleo, destroços e uma poltrona. Nós temos uma posição no sentido de que isso é do Airbus da Air France. Ao responder um repórter, Jobim garantiu: os destroços do avião, isso não há mais dúvida. Bufão. E acrescentou ainda, tem mais coisa aqui. Eu não trabalho com hipóteses, apesar do pessoal da aeronáutica ter dito que não podia confirmar, né? Você mentiu, cara. Aqui o próprio jornal está dizendo que a aeronáutica disse que não podia confirmar e você vai e diz que é. Por quê? Só porque você era ministro da Defesa? Eu não trabalho com hipóteses. Nós trabalhamos com dados empíricos. A determinação que foi feita pelo ministro da Defesa, em obediência ao presidente Lula e do vice Alencar, é de que essa busca continue dentro da modelagem estabelecida pelo sistema. Há um sistema de busca que, bom, aqui é a opinião lá do repórter para remediar a tua fala errada. Mas eu vou só lembrar novamente o que ele falou. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, confirmou nesta terça-feira que os destroços encontrados durante a madrugada no Atlântico são do Airbus. Informou que não poderia de manhã, a aeronáutica informou de que não poderia confirmar a origem do material. E ele, em outro lugar aqui, ele falou que eu não trabalho com hipóteses. O Jobim garantiu, os destroços são do avião. Isso não há mais dúvida. Nossa, cara. Você foi deputado, fez a Constituição Comunista e depois foi, se eu não me engano, deputado de novo, ministro da Defesa, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, depois acabou sendo presidente do Supremo Tribunal Federal e você se orgulha de ter sido um dos pessoas mais influentes lá quando escreveram a Constituição de 1988. E você vem dizer que tudo se resume à política e tem que ser tudo resolvido em política. É isso? Então eu vou explicar para o senhor ministro, ex-ministro, que deve ter uma aposentadoria aí muito boa, de mais de 30 mil por mês. Uma intervenção militar é uma ação política, é um ato político, é um fato político. E isso nossos militares já deixaram bem claro que vão fazer. Mais selva, mais aço. O senhor entende bem, o senhor é um homem inteligente, né? O senhor sabe o que o general Mioto quis falar com isso. E o próprio general Mioto falou novamente, já outros generais falaram, que o exército atual é o mesmo exército de 1964. Acredito que, com a intervenção, o senhor não será preso, não. Não. Os militares têm bom senso, mas não façam mais mal à população. O socialismo, o senhor sabe que é muito mal. O senhor trabalhou como ministro para o Fernando Henrique Cardoso, para o Lula, para a Dilma. Então, meus amigos, vamos cair na real. Nós não podemos ser tão inocentes assim, deixar que pessoas, ou as mídias, né? Por isso que eu sugiro, vamos para Paulista tirar sarro das mídias, porque a mídia é o quarto poder. Tem o poder executivo, o legislativo, o judiciário. O quarto poder são as mídias, isso a gente já sabe. Então vamos lá tirar sarro. Não queremos mídia comunista, mas vamos tirar sarro bradando, berrando. Intervenção militar já, porque ela vai ocorrer, já está decidido. Nós agora vamos tirar sarro dessa mídia comunista, que são criminosos. Pessoas socialistas que aumentam os impostos, roubam o dinheiro da merenda escolar, aumentam os tributos, empobrecem a população, deixem que os estrangeiros roubem o Brasil, deixem que os estrangeiros roubem as nossas riquezas, nossas terras, são criminosos. Então, esses políticos, desde que os militares largaram o poder, são socialistas, comunistas. E, para mim, socialista comunista é um criminoso, é um traidor da pátria. Porque a população não é comunista,
nem socialista, e nem o Brasil é e tem essa história de ser comunista. Só vocês políticos é que querem implantar o socialismo aqui. Não sei por que vocês amam tanto o socialismo. Por que vocês gostam tanto do socialismo? Só para poder roubar mais e ter mais poder? E o povo? Você não tem emoção? São psicopatas? Não tem emoção? Não ama a população? Não ama o povo? Vocês não dizem que ama o pobrezinho? O pobrezinho está ferrado, a classe média está ferrada. Vocês não dizem que amam o Brasil? Ah, e você, cara, estava junto no Foro de São Paulo. Não junto lá, não. Mas você sabia que o Lula estava implantando o Foro de São Paulo. Você sabia muito bem, cara. E você sabia o que era o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma união de pessoas socialistas, de países socialistas, que influem na política aqui do Brasil. Então, você foi um traidor da pátria. Você permitiu que outros países, outros partidos comunistas do mundo inteiro, que se uniram nesse Foro de São Paulo, se intrometessem aqui na política do Brasil. E, segundo especialistas, isso é crime de traição à pátria. Então, acabou a farsa, acabou a marmelada, pessoal. Vamos nos revoltar? Vamos nos revoltar, nós estamos certos. E quem está certo está com Deus, está certo. Nós vamos ganhar. Já ganhamos, aliás. Só falta agora os militares intervirem. Um abraço, pessoal. Boa sorte. Tchau. Compartilhe, por favor. Eu estou falando sério. Eu fiz várias brincadeirinhas aqui, mas eu estou falando sério, amigos. Um abraço. Boa sorte.